Foi uma estratégia minha, né, de convidar o Antônio para participar de uma temática que me preocupa há bastante tempo, trabalhando há 36 anos com obesidade em adultos. Chegou um momento que eu criei o programa Gurizada Leve, porque me preocupava a questão da gente ter futuros adultos com excesso de peso. Então, eu disse, bom, vou começar a atender o quanto antes as crianças, os adolescentes, para evitar aquilo que eu já via no consultório. Mas a gente sabe que isso vem aumentando cada vez mais a prevalência da obesidade infantil e infanto-juvenil. E por isso, então, a estratégia de trazer o Dr. Antônio Andrade, que é pediatra de longa data e mais recentemente homeopata, então acho que é um combo perfeito para a gente poder falar aqui hoje. E queria começar já de início, Antônio, que tu pudesse contar um pouquinho quanto tempo tu tens de clínica, há quanto tempo tu clinica, como é que é essa tua experiência de medicina? Olha, consultório eu tenho há mais de 40 anos, 45 anos. Os 3 primeiros foram os anos que eu fiz a especialização, fiz em pediatria e neonatologia, e depois fui para o consultório. Então, 45 anos. Então já passou por muita gente aqui que eu sei até que estão Muita gente. assistindo, né? É, Várias como diz gerações. a Dani, que diz que eu sou pediatra biso agora, que tem uma... Tá certo. E o que tu observa nessa temática da obesidade infantil, que eu me arrisco a dizer que já é obesidade familiar, né? Porque quando tem um pequeno ali envolvido, a gente já pode pensar que tem vários envolvidos. Mas o que tu observa nos teus achados na clínica, assim, nesse tempo que tu vem Olha, atendendo? Se está crescendo, como é que era, como é que está sendo? olha, a gente encontra bastante criança com excesso de peso. É mais comum do que antes. Estatisticamente, é 30% a obesidade entre crianças e adolescentes brasileiros. E eu acho que isso confere com o que eu vejo na clínica. Isso aí, 30%. E no consultório, Antônio, como é que tu define? Como é que um pediatra define a questão da obesidade infantil? É bem tranquilo. É o que o pediatra faz normalmente. Pesa, mede, calcula o índice de massa corporal, que é um índice muito valorizado e bem assertivo, e define se a criança está com sobrepeso ou mesmo com obesidade. Aí se aconselha os pais a tentar diminuir esse problema, achar uma Uhum, solução para isso, né? uhum. E, Antônio, por que preocupa, hein? O que são os riscos hoje que a gente pode considerar que a obesidade nessa faixa É, tão precoce? seguinte, até os 6 anos de vida, a gente teria que adequar o peso da criança ao ideal. Porque se não é feito isso, essa criança vai ter 4 vezes mais chance de se tornar um adulto obeso, com Pessoal, todos os quatro, problemas. quatro vezes 4 mais vezes mais chance. chance. Eu estou vendo que tem umas vovós aqui assistindo, né? Entrou a Nara, então que tem netinhos pequenos circulando em casa. Então imaginem, até os 6 anos, a importância dessa família proteger os seus pequenos, não que esteja assim isento de um ganho de peso depois na vida adulta, né? Nós É, todos, sim. mas que até os 6 aninhos, se essa criança estiver mais protegida, ela vai ter 4 vezes menos chance de É, desenvolver o vestígio, problema. exatamente. Uhum, Isso é importante. Então, por isso, a gente se preocupa uhum, com essa situação, né? Está na mão do pediatra ali, vamos dizer. aham, isso aí. E quais são os riscos? Bom, o que acontece com excesso de peso? Ele pode diminuir o hormônio do crescimento,
em vez de atingir uma altura maior, pode ficar menorzinho. Ele pode aumentar as doenças respiratórias, principalmente asma, bronquite. Eu vejo na clínica, assim, as crianças mais rechonchudinhas com crises de asma difíceis de controlar. Então, isso, só não passar por isso, adequando uma dieta, já seria de grande valia. Sim. Também ela pode trazer aumento de colesterol, de triglicerídeos. Isso pode levar, já desde cedo, a depósito nas veias, trazendo aterosclerose. Começa na infância. Eu atendi, me lembro de uma menina de 5 anos, o colesterol dela era 400. Então, é muito claro que isso é um excesso, né? Até para... Pessoal, lembrem que colesterol, ele tem que um triglicerídeos até 150, um colesterol aceitável seria estourando 200. Pois é. Outra coisa importante é que muito importante, aliás, é que a obesidade, ela causa o que a gente chama de uma inflamação silenciosa. Inflamação aonde? Nos vasos sanguíneos, fazendo com que o lúmen do vaso sanguíneo seja menor. Esse lúmen menor vai obrigar o coração a fazer muita força para tocar o sangue adiante. Então, o coração fazendo muita força vai subir a pressão arterial. Então, causa hipertensão arterial. Mesmo em crianças. Mesmo em crianças. E outra coisa importante é a resistência insulínica, que é uma coisa meio chata de entender, mas, a grosso modo, seria o seguinte: as células do fígado, as células do músculo e as células de gordura não têm mais a capacidade de absorver a glicose circulante no sangue. Então, a glicose fica ali em grande concentração, causando lesões aonde? Nos vasos sanguíneos, dos rins, dando problemas renais, nos vasos sanguíneos do cérebro, causando neuropatias. Então, a resistência insulínica pode ser resolvida se tu tiver uma adequação do peso, uma vida menos sedentária, uma que a gente dieta pode equilibrada, né? a gente está falando, inclusive, assim, para quem está chegando agora, né, dos riscos da obesidade infantil e já meio que se misturando com as causas, né, o que está levando a esse aumento de peso, né? As causas são multifatoriais, né, Flávia? Como a Mas gente até diz antes, sempre. te interrompendo, né, antes de falar das causas, né, tu está falando, assim, que são riscos de clínicos, né, como uma diabetes, uma hipertensão, uma cardiopatia em crianças, pessoal. Que coisa que não se via antigamente, né? Como é que é aquele caso que tu me contou esses dias de uma criança que com ajustes no sal a coisa ficou diferente rapidamente, né? Porque as crianças preocupam, mas ao mesmo tempo tem essa boa notícia que eles são muito rápidos na recuperação das doenças, não é? Sim, na verdade é bem comum isso. A gente verificar pressão em crianças sem excesso de peso, mas que têm um erro alimentar. Comem salgadinhos com frequência, botam muito sal na pipoca, sal na batatinha frita. Então, é muito comum, é clássico até, eu diria. Eu vou verificar a pressão e vejo a pressão no limite superior, um pouquinho para cima. Pergunto para a mãe: come muito sal? Ah, gosta de um salzinho, bota na batata, bota na pipoca. Então, aí a gente pede para diminuir o sal, retornar em um mês, se verifica a pressão e a pressão está boa. Então, isso é uma coisa boa mesmo, né? Nossa, uma ótima notícia, né?
para os pais e avós e tios que estão aqui nos assistindo. Verdade. São pequenos ajustes que vão fazer toda a diferença. Exatamente. E se a gente for pensar, a gente está falando dos prejuízos, né? Do que vai acarretar esse aumento de peso e essa má alimentação. E o que leva ao aumento de peso? Quais são as causas que tu observa, né? Que tu estava me falando das ambientais. Isso, é aquilo, Flávia, bem, né? Bem conhecido. É o ambiente, causas ambientais, por exemplo, desde intraútero. Se a mãe aumentou excessivamente o peso na gestação, ela tem 80% de chance de ter um filho com excesso de peso aos 7 anos. Está bem estabelecido isso. 80% é muita É coisa, muita né? coisa. Quando o casal, então, tem excesso de peso, ou às vezes basta que o erro alimentar esteja instaurado nessa família, nessa casa. Eu fico me lembrando, enquanto discuto, de ser muito comum quando eu pergunto para as famílias como é que a criança ou o adolescente se alimenta. Que frutas comem? Ah, só come maçã e banana. Daí eu pergunto, que frutas vocês costumam ter em casa? Maçã e banana. Então a gente vê assim que esse ambiente que tu está falando é um dos fatores importantes e que é fácil da gente corrigir com pequenas estratégias que a gente vai ver hoje. Outras causas seriam que vai levar à obesidade, talvez as questões comportamentais, né? Uhum. Que tu falava há É, pouco comigo. Uhum. comportamentais. Hoje a vida moderna costuma ser em apartamento, né? As pessoas não têm mais quintal, então brincam mais na telinha, os perigos que rondam nossas cidades grandes, não sai, fica em casa, né? Então, é uma vida mais sedentária. Mas também tem muito pai ligado nisso, já levando os filhos para o esporte. Eu acho que essa é a Uhum. solução, né? Isso aí. Se recomenda assim umas 2 horas de esporte no dia, de atividade física. Atividade Até, ao ar livre, né? Brincadeiras ao ar é, livre. é, até Uhum. às vezes é meio irreal isso aí, né? Mas Uhum. Então, tu está falando assim que o que vai gerar essa obesidade? Tem causas ambientais, hábitos, comportamentais, comportamentais, comportamento. a Hoje, genética. antigamente se dizia, a mãe da gente dizia, come isso. Hoje a mãe tem que ir, meu filho, quem sabe tu vai querer aceitar essa comidinha, né? É diferente hoje. Uhum. É muito mais trabalhoso. De conseguir ser firmes e, ao mesmo tempo, É, convincentes, né? E, isso, e que passa pelo modelo, né? Pelo isso. exemplo que essa família está dando. E tem sido bem interessante os atendimentos que eu faço, quando geralmente vem, mesmo com pais que são magros, assim, né? Com peso eutrófico, legal. Mas daí eles são convidados a participar do atendimento e de fazer a mudança junto com o seu filho. E é muito legal a gente ver que a família começa a comer mais saudável e, consequentemente, os pitocos também, né? É, Se desafiam. isso aí é super importante. Eu diria que eu nunca vi uma criança que vem de um pai, de uma mãe com sobrepeso ou obesidade, eu nunca vi essa criança ficar adequada, entendeu? Eu não me lembro. Não? Eu, eu vejo assim que não acontece isso, sabe? Se o Então, pai e a uma... mãe Uhum. não ficam com o peso adequado, a criança, a partir de 1 ano, começa a comer o alimento da família, ela vai comer o que o pai e a mãe comem, né? Sim. E Então, daí até 1 aninho, ela fica bonitinha, vai no gráfico, bem acompanhada, come aquelas papinhas. Hoje em dia não come só papinha, tem o BLW, né? Que é uma coisa que também não está bem aprovada, mas enfim, é uma coisa mais natural, mais adequada. Uhum. Porque se a gente fica pensando, me lembrei para a gente rir aqui um pouco, né, pessoal, de uma mãe que eu estou atendendo, na verdade, uma mulher que eu estou atendendo, e comentou que há uns tempos atrás
ela levou o filho no pediatra e perguntou, doutor, em que momento eu posso liberar a comida da casa para o bebê? E daí diz que o doutor olhou para ela e disse, em que momento vocês vão começar a comer a comida do nenê? Que ele é que está certo, né? Então, às vezes, conta de tudo que a gente anda vivendo, estresse, correria, falta de tempo, exaustão, realmente, de fato, complica a vida dos pais, mas a gente sabe que isso é definidor na hora de fazer esses ajustes pequenos que vão fazer a diferença, né? Nesse crescimento saudável. Flávia, e não tem só isso, né? Tem a parte genética também. Ambiental, comportamental e genética. Tem mais de 400 genes envolvidos nesse problema. Então, qual é a conclusão? Resolver não é fácil, né? Sim. Não é fácil, mas também não é impossível, né? O primeiro passo é essa consciência de que a gente pode fazer uma diferença no desenvolvimento infantil a partir de um posicionamento, né? Como que nós queremos. Daí, quando acontece dos pais estarem com uma saúde também comprometida em termos do excesso de peso, mas principalmente desse hábito alimentar inadequado, da família toda pensar num projeto, um combo, né, familiar, que vai ser sempre mais eficaz. Eu realmente acredito nisso, sabe? Os pais participando, os pais equilibrando o peso, vão ser bem-sucedidos. Antônio, como é que era no teu... Eu conheço muito bem a senhora, sua mãe. Como é que era no teu tempo? No meu tempo não tinha muito diálogo. Era assim, come. Tem que comer, né? Tem que Mas comer. a gente sabe que tem que achar um ponto de um meio termo, né, para poder... termo. Antigamente era muito, tem que comer, vai comer e pronto, né? Mas... Assim como antigamente também tinha o bebê Johnson, né? Que era o suprassumo, né? Era o que todo mundo queria, era um bebê gordinho, fofinho, e que também foi por terra esse conceito. Exatamente. O bebê Johnson tinha sobrepeso no mínimo. Eu também acho. Pessoal, vocês fiquem muito à vontade para, aproveitando a presença do Antônio, fazer perguntas que tenham a ver assim, com o que a gente está falando, né? Dessa preocupação. Ele já falou dos riscos, já falou do que define, das causas, né? O que está levando à obesidade. E a gente vai se encaminhando, à medida que as perguntas venham, a gente vai se encaminhar para as estratégias de proteção. Quais são os manejos de consultório, né? Que a gente sabe que funcionam bem. Para quando a gente se liga que, olha, meu filho está com excesso de peso, o pediatra disse que está indo por um mau caminho. Como é que tu costuma encaminhar? Qual é o manejo das famílias? Na verdade, Flávia, o pediatra não maneja esse problema, ele recomenda. Olha, tem que procurar um profissional que tenha esse treino. Não é uma coisa simples de resolver. Precisa de encontros frequentes, contínuos, para atingir um objetivo. Não é dar uma dieta, é educar o paladar. Educar o paladar não é de uma hora para outra, né? Isso aí. E nada assustador também, porque a gente pode aprender que o paladar ele se desenvolve aos pouquinhos à medida que se oferta, né? A família, hoje, recebi de um grupo de nutricionistas que eu faço parte, do Rio, São Paulo, recebi uma convocação para fazer um abaixo-assinado, encaminhando uma política pública que fala contra os venenos atuais. O que eles estão chamando de venenos? Os processados e ultraprocessados. E daí me vem à cabeça as crianças que estão bebendo refrigerante, para aquela criança que deve começar a consumir mais água e passar a tornar a água o seu líquido preferencial. Então, é uma medida que é fundamental e que é simples. Então, quando é que a criança vai parar de tomar refrigerante? Quando essa oferta for menos frequente. Quando a gente não tiver em casa o refrigerante e quando a criança se queixar de sede,
que a oferta seja de água. Não só para criança, né, pessoal? Para todos nós. Então, são pequenos ajustes que a gente vai fazendo na saúde alimentar do adulto e que vai se estender para a família. Fiquei pensando naquela criança que tu deve ouvir muito, né? O paladar seletivo, não gosta, não come isso, resistência a comer coisas diferentes, né? É bem comum, difícil também o manejo, né? Uhum. Mas é pela repetição, né, pessoal? Quanto mais a gente reforça, porque o paladar, ele nasceu de uma necessidade orgânica. O nosso corpo precisa de determinados nutrientes para se sentir, para ficar mais produtivo, mais eficaz. Quando a gente passa a tornar rotineiros alimentos que são ricos em sódio, em açúcar, em gordura, o paladar se acostuma com isso. Voltar ao paladar mais natural, aquele que a gente aprendeu naquele primeiro ano de vida, onde os pais obedeciam os pediatras, vai ser um caminho de volta à nossa origem. Então, quanto mais for a oferta do saudável, quanto mais a gente for se arriscando em preparações legais, porque tem que ser gostoso, a gente tem que gostar do que está comendo, mais isso se torna rotineiro. E daí o paladar vai se tornando adequado àquilo. Porque não temos que ser radical. A partir de hoje não vai mais ter bolachas e chocolate e refrigerante nessa casa. Não, quem sabe onde é se preocupar em cortar as coisas, talvez a melhor estratégia seja inserir o que deve. O que tu tá rindo? Não é isso mesmo. Então, devagarinho, a gente vai mudando as estratégias. Por isso? Não. Assim a gente consegue chegar no nosso objetivo, que é adequar o peso, né? Isso aí, é isso aí. Bom, e o que a gente, para a gente ir fechando o nosso encontro aqui, enquanto não vem nenhuma perguntinha para nós? Só estão dizendo que estão amando. Que bom, Ercília, obrigada pelo retorno. A Ercília, acho que já é avó, então é importante que essas dicas sejam para aquelas pessoas que estão aqui assistindo, que têm, Elzinha, bem-vinda, que tem criança por perto, né? Os sobrinhos, os filhos, os netos, e que a gente pode agradar. Que bom, Lídia, obrigada. Que a gente pode agradar a criança. E se eu agrado um adulto, se hoje à noite a nossa janta vai ser um capelete, é isso, Antônio? É isso. E que a gente pode comer uma coisinha gostosa. Aqui tá úmido, frio em Porto Alegre. A gente sabe que comer é uma coisa gostosa e vai continuar sendo. A gente não precisa cortar nada. Nós só temos que aprender a inserir, reintroduzir aquilo que nós aprendemos lá na primeira infância, com um estímulo. Que bom, a Lídia está dizendo muitas informações que não sabia. Principalmente assustam, né, essas informações a respeito de doenças de adultos que se vê hoje na infância. Né? Isso mas também, Flávia, tem solução, né? Também não quero apavorar as pessoas, né? Mas a famosa inflamação que todo mundo fala, né? Tá rolando aí. Antônio, uma pergunta para ti. Como lidar com fast food nos shoppings? Minha neta não tem sobrepeso, come bem, mas me pediu para ir no Burger King. Eu acho que eventualmente não vejo problema. Né? Claro. Tudo que for excepcional não vai ser a regra, né? A questão que as famílias estão talvez se perdendo um pouco é porque passa a ser regra o abuso dos alimentos que não são tão importantes. A dieta equilibrada, digamos. Exato. Balanceada, né? Isso. Nada de radicalismos. Exato. Aí a Ercília, minha colega de curso, que estudamos juntas compulsões e obesidade, de uma forma geral, está perguntando: a alimentação da mãe na gravidez influencia no comportamento alimentar na criança? Influencia. Ótima pergunta. Tem um trabalho bem clássico na neonatologia que a mãe tomava muito suco de cenoura. E aí depois
se notou que a criança pequenininha adorava cenoura. Então, fizeram um trabalho com uma população maior e daí puderam comprovar que o que a mãe come na gestação, ela passa esse apetite para a criança, desse alimento. A preferência. Porque, né, a criança fica no líquido amniótico, ela engole urina, e ali tem o gosto do que a mãe come, né? E daí tem o estudo dos 1.000 dias, né, Ercília, que eu recomendo que todos entrem nos sites e deem uma namorada. Os 1.000 dias de um bebê, ele começa quando a mãe tem a concepção, e daí vai considerar 1.000 dias quando esse nenezinho já nasceu e está com 2 aninhos de vida. Esses primeiros 2 anos de vida vai ser determinante, a gente chama de janela de proteção. É uma janela de oportunidades para que essa criança tenha sua genética modificada, onde se há na história pregressa dessa família obesidade, hipertensão, cardiopatia, esses 1.000 dias são definidores de uma proteção. Então, tudo que a mãe está comendo na gestação, durante e aquilo que ela introduz nos primeiros 2 anos de vida são fundamentais. Para a formação da microbiota, que pode ser a saudável ou não. Ou a detonada. Isso aí. E uma outra pergunta do Edilson Pastore, nosso colega querido, parabéns. Uma pergunta aqui da Beatriz. O suco 100% são uma boa opção, digo para variar, da água. Suco 100% fruta, eu imagino que a Bia esteja perguntando. Para mim, pergunta para ti. Sim, para ti. É muita glicose, é muita frutose, muita glicose. O ideal é que a criança coma uma fruta. Mastigando a fruta inteira. Mastigando a fruta. Porque um suco tem... Um copo de suco vai ter 3 frutas, 3 laranjas, digamos. Ou mais. É muita glicose. E aquele suco... Desculpa. Não. Aquele suco engarrafado que eu vi ontem no Zafari, que era enorme, 1 galão de suco natural de laranja, aquele suco que, embora se diga natural, ele está, muitas vezes, há 2 dias. Saiu do pé, foi processado minimamente, mas foi, né? Foi engarrafado, foi para o caminhão, pegou diferença de temperatura e de luz, e aquele suco foi oxidado e já não tem mais as vitaminas, minerais e fibras, muito menos, que é o que a gente gostaria de contar com suco de laranja. Ok, um suco de laranja espremido na hora, beleza, mas daí tem isso que o Antônio está dizendo, que é, além de ser hipercalórico, ele vai ser hiperglicemiante, porque tem uma concentração de açúcar muito maior. Então, para variar a água, de vez em quando um suco, mas de preferência é aquele liquidificado na hora que tenham as fibras juntos. Então, um suco de manga ou de melancia feitinho na hora, menos mal do que aquele que está precisando de muitas frutas como a laranja ou a uva. A Lídia ficou pensando aqui, fico pensando numa live para alimentação de autistas. Super pertinente, a gente tem que estudar juntos e pensar nessa estratégia, porque cada vez mais isso passou a ser o nosso dia a dia, né, pessoal? E a Verônica está perguntando, então é por isso que não dou conta de comprar bergamota pocã. Comi muito na gestação do Enzo e ele ama bergamota. Que legal. Isso aí. A Elza está perguntando, gostaria de saber dessas informações antes de engravidar. Não enjoei a gravidez toda. Ai, que judiaria. É verdade, é verdade. Mas então tá. Como dicas finais, Antônio, para não cansar o pessoal, que tu considera como estratégia para proteger, providência para as famílias que estão se dando conta que, olha, acho que realmente está acima do peso ou está comendo errado? Como é que tu encaminha, inclusive aproveitando a tua experiência mais recente na homeopatia, se tu tem alguma coisa de tratamento homeopático pensado para essas questões de obesidade? Não, Flávia, é o conjunto, tá? O tratamento homeopático é possível, mas ele não vai resolver o problema se não tiver essa abordagem, né,
de controle da alimentação, alimentação equilibrada, com macro, micronutrientes. Não tem saída. Pode ajudar, mas não é a única solução. Sim. Então, a gente pode pensar que, assim como a obesidade é multifatorial, ela também precisa de diferentes abordagens, né? Então, Exatamente. o estímulo da atividade física, mais tempo ao ar livre, menos tempo de telinha, mais tempo da refeição servida em conjunto à mesa, que as famílias possam fazer pelo menos uma refeição juntos, porque isso também a gente sabe que está difícil. O exemplo, o modelo que a família dá para os seus filhos é fundamental. Então, quando eu estou chupando uma laranja, comendo uma laranja com aquela fibra junto, eu costumo cortar a minha em cubinhos e comer até de garfo, às vezes com uma canelinha em cima. Se eu estou comendo isso e dizendo, ai, que delícia que está essa laranja, como de fato estava a laranja que eu comi hoje à tarde, isso pega, né? Porque do mesmo jeito que lá no Ceará, a buchada de bode faz a festa, a murcilha no Rio Grande do Sul faz a festa no interior, a gente precisa desenvolver, nos arriscar e fazer a propaganda do que é do bem. E isso, então, vai dar um modelo. Eu vou comer isso aqui tá uma delícia. Alguém quer na minha casa, né? Ou então, vou fazer uma preparação de uma fruta legal e vou oferecer para todo mundo juntos. Então, acho que a primeira coisa, o modelo familiar. A outra coisa que eu pensei, ofertas permanentes daquilo que devemos ter em casa. E deixando mais limitado aquilo que a gente não quer ter em casa. Porque se nós tivermos, talvez, hoje à noite, refrigerante em casa, salgadinhos de pacote, batata palha, que é uma coisa que todo mundo fica consumindo diariamente, até na própria refeição. Isso daí, ou então as batatas que estão com um freezer cada vez maior no supermercado, as batatas que são processadas, embora pareçam tão inocentes, né? Elas têm processamento, até o pão industrializado tem processamento. Então, se a gente começa a oferecer, a trazer para dentro de casa esse tipo de alimento, é o que a nossa família vai comer. Se a gente começar a trazer um pão de fermentação natural, mais iogurtes, mais frutas, mais comidas, alimentos frescos, um abacatinho, daqui a pouco vou fazer um lanche, mas vou fazer um lanche que tenha vegetal junto. Isso tudo vai favorecer esse consumo, né? Então, restringir o que a gente não acha tão legal e abundar a oferta das coisas que são legais e que todos sabemos. A educação alimentar é isso, é repetição. Repetir, repetir, repetir. E o manejo é isso, família junto com a gurizada vai ter mais sucesso. Basicamente é isso. Muito bem. Então, o pessoal está agradecendo pelas tantas dicas valiosas. Muito boa a participação de quem participou aqui, agradeço. Nada é tão contagioso como o exemplo. A Cris Targa está falando, exato, como profissional da área que tem dado tantas aulas importantes, né, na questão da microbiota, da questão gastro, né? Então, a gente está vendo o que está acontecendo. E a gente tem que continuar nessa campanha. Eu só tenho a agradecer a presença do Antônio, assim, Não, eu que agradeço o convite. E a gente já tem aqui várias sugestões para novas lives, hein, Antônio? De Tá bom. autismo, de adolescente. Vamos ter que começar a estudar mais no fim de semana. E foi bom ver os nossos amigos por aí, né? Isso aí. Ó, Lídia, bom rever o Antônio e aprendi coisas importantes com vocês dois. Legal. Meus queridos, muito obrigada pela participação, pela presença aqui, já tarde da noite de uma terça-feira. E bora para a sopinha de capelete, está dizendo a Lídia. Eu estava contando para a Lídia hoje que eu tenho uma estratégia, né, pessoal? Quando eu vou fazer uma sopinha de capelete, que sempre é muito bom, ainda mais no frio, a gente sempre começa com uma sopinha de legumes basicona. Um creme de moranga, um creme de verduras variadas, que não tem carne e não tem carboidratos.
E daí, depois, o nosso segundo prato é a sopinha de capelete, que é uma massinha com frango, que vai ser a refeição principal. Mas até aí a gente já se abasteceu do que devemos. Quando, às vezes, a gente até coloca uma saladona junto aí. Muito obrigada pela presença de todos, a tua em especial, Antônio. Então, Um abração grande, boa beijo a noite a todos, boa todos. noite. Até.